Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias em Geral. Hoje iremos falar um pouco sobre o conflito israelo-palestino. É uma disputa pela posse do território palestino e está no centro dos debates políticos e diplomáticos atuais. O debate se intensificou no final do século XX a partir de 1948, quando foi anunciada a criação do Estado de Israel. Já se inscreva no canal, deixe o seu like, ative também o sino das notificações, que é muito importante para que você fique por dentro de tudo que acontece no canal. A origem do conflito entre Israel e Palestina. Localizada entre a Jordânia e o Mar Mediterrâneo no Oriente Médio, a Palestina foi governada pelo Império Otomano até o início da Primeira Guerra Mundial em 1914. Com o colapso desse império, a Inglaterra passou a administrar a região em 1917. Estima-se que no final de 1946 havia cerca de 1,2 milhão de árabes e 608 mil judeus vivendo na Palestina. Ao final do conflito, os judeus iniciaram uma série de movimentos migratórios para encontrar um novo lar após a perseguição na Europa. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a área foi dominada por judeus. Por esta razão, as pessoas chamam esta região de Terra Santa e Terra Prometida, mas o conceito de lugar sagrado é compartilhado por muçulmanos e cristãos. Causas do conflito Israel-Palestina. A causa do conflito é remota, e se uma data tivesse que ser fixada, sem dúvida seria a expulsão dos judeus pelos romanos em 70 d.C. Os judeus tiveram que emigrar para o norte da África e Europa. Porém, no século XIX, em meio à onda de nacionalismo que varreu a Europa, alguns judeus se aliaram à ideologia sionista do húngaro Fyodor Herzl. Isso argumenta que o lar judaico está em Sião, ou na terra de Israel, na Palestina, e que, em última análise, o povo judeu deveria ter uma pátria como os outros povos. No final da Segunda Guerra Mundial, os sionistas começaram a promover o estabelecimento de um Estado judeu. Durante o conflito, 6 milhões de judeus foram exterminados em campos de concentração por ordem de Adolf Hitler. Assim, de 1948 a 1949, com apoio internacional principalmente por meio da ação americana, a região foi dividida em 3 partes: o Estado de Israel, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. A partição da ONU afirma que 55% da terra deve ser dada aos judeus e 44% aos palestinos. Cidades como Belém e Jerusalém são consideradas áreas internacionais devido ao seu significado religioso para muçulmanos, judeus e cristãos. Mas os representantes árabes não aceitaram esses termos. Criação do Estado de Israel. No entanto, em 14 de maio de 1948, Israel foi formado após a retirada dos britânicos. No dia seguinte, Egito, Síria, Jordânia e Iraque invadiram Israel, desencadeando uma guerra de independência, que os árabes chamam de Nakba, ou catástrofe. A guerra terminou em 1949 e levou à deportação de 750 mil palestinos que passaram a viver como refugiados em um movimento conhecido como Dia do Êxodo. Depois de expulsar os palestinos, Israel ampliou seu território em 50%. As Nações Unidas dizem que os territórios em expansão ocupam 78% da área destinada à Palestina. A comunidade internacional não contestou o projeto de lei. Não houve reação até 1956, quando Israel desafiou o controle do Egito sobre o Canal de Suez e obteve acesso por meio de uma resolução da ONU. Fundada em 1959, a Organização para a Libertação da Palestina não foi reconhecida pelas Nações Unidas até 1974. Guerra dos 6 Dias, 1967. No entanto, em um novo conflito em 1967, Israel saiu vitorioso. Na chamada Guerra dos 6 Dias, Israel capturou a faixa de Gaza, a península do Sinai, a Cisjordânia e as colinas de Golã na Síria. Como resultado, 500 mil de palestinos fugiram e o Conselho de Segurança da ONU aprovou a Resolução NI. 242. Exclui a aquisição de terras pela força e o direito à convivência pacífica para todos os países da região. Durante a Guerra do Yom Kippur, feriado judaico, de 6 a 26 de outubro, os árabes tentaram reconquistar os territórios capturados em 1973. No entanto, Israel não devolveu a península do Sinai ao Egito até 1979, após a assinatura de um tratado de paz. O que a Bíblia diz? A razão para estabelecer um Estado judeu na região é baseada em fontes bíblicas.
A área entre a África e o Oriente Médio, onde fica a Palestina, é vista pelos judeus como a terra prometida por Deus ao profeta Abraão. Isso corresponde às áreas ocupadas pelo Estado de Israel, Palestina, Cisjordânia, oeste da Jordânia, sul da Síria e sul do Líbano. Foi aceito pelos chamados pais bíblicos pós-Éxodo. Esta é a reivindicação dos judeus sionistas que exigem a ocupação total da região. Antes da ocupação do pós-guerra, 4% da população palestina era judia. Os árabes rejeitaram a veracidade das promessas da Bíblia, dizendo que Ismael, filho de Abraão, era seu ancestral. Desta forma, as promessas de Deus também os cobrem. Além disso, a reivindicação palestina é baseada em direitos de ocupação que existem há 13 séculos. Eles ocuparam a Palestina. A região foi ocupada 2000 anos antes Cristo por povos amoritas, cananeus e fenícios, sendo denominada como Terra de Canaã. A chegada dos hebreus de origem semitica ocorreu entre 1800 e 1500 a.C. As sucessivas invasões assolaram a região. Em 538 a.C., o comandante da Pérsia, Ciro, o Grande, ocupou a região, retomada depois em uma invasão conduzida por Alexandre, o Grande, em 331 a.C. A invasão romana sob a liderança de Pompeu ocorreu em 64 a.C. O domínio romano perdurou até 634 d.C. A conquista árabe marcou o início de 13 séculos de presença islâmica duradoura na Palestina. Sob o domínio árabe, a Palestina foi alvo de várias cruzadas entre 1099 e 1291, e a ocupação otomana começou em 1517 e continuou até 1917. Após um ataque francês liderado por Napoleão Bonaparte, a Palestina ficou sob controle egípcio e em 1834 começou uma revolta árabe. Não foi até 1840 que o Tratado de Londres acabou com o domínio egípcio na região, e em 1880 começaram os protestos pela autonomia árabe. Em 1917, a Palestina foi colocada sob mandato britânico. A liderança britânica durou até fevereiro de 1947, quando a Grã-Bretanha renunciou ao seu mandato sobre a Palestina e transferiu a maior parte de seu equipamento de guerra para grupos sionistas. O conflito entre Israel e Palestina no século XXI. O conflito não acabou e milhares de árabes ainda vivem em campos de refugiados. A autoridade palestina pediu às Nações Unidas que reconheçam a autonomia do Estado palestino. Também pede a retirada dos assentamentos israelenses da Cisjordânia, que foi condenada pela Corte Internacional de Justiça em Haia, mas ainda está de pé. Os palestinos também exigem que um futuro Estado palestino se diferencie pelas estruturas anteriores a 1967. Além disso, pretende devolver 10 milhões de refugiados aos territórios atualmente ocupados por Israel. Israel tem soberania sobre toda Jerusalém, mas a Convenção de Haia não aceita essa reivindicação. Muro de Israel. No terreno, a vantagem militar e econômica é Israel. Em 2002, o governo israelense liderado por Sharon, 1928 a 2014, começou a construir o muro na Cisjordânia. O muro, construído para proteger Israel dos ataques palestinos, separa as comunidades das terras aráveis. O projeto sobreviveu apesar das críticas internacionais. Em 2014, Israel lançou novos ataques na Cisjordânia. Este é o ataque mais mortífero desde 2005, quando um cessar-fogo prometeu remover os assentamentos judaicos das terras palestinas. Durante os 53 dias de conflito no verão de 2014, 2.200 palestinos foram mortos. Entre eles estavam 1.500 civis e 538 crianças, de acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários nos Territórios Palestinos Ocupados. Do lado israelense, 71 pessoas morreram, incluindo 6 civis. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o like, ative também o sino das notificações, deixe seu comentário. Até o próximo vídeo.